A história começa quando o Sr. Otis, o ministro americano, comprou o castelo de Canterville. Todos eles disseram que estava fazendo uma grande tolice, pois não havia qualquer dúvida que o lugar era mal assombrado. Na verdade, o próprio Lord Canterville, que era o homem que estava vendendo o castelo, mencionou ao Sr. Otis os acontecimentos que tiveram e sobre o fantasma, né? Porque o fantasma era bastante conhecido há 3 séculos, precisamente desde 1584, e sempre faz a sua aparição antes da morte de algum membro da nossa família, né? Junto com o Sr. Otis, se mudou para lá Senhora Otis, o filho mais velho, batizado como Washington, a Senhora Virginia, que era... ela tinha 15 anos e era filha do casal, e os gêmeos, né? Conhecidos pelos apelidos de Estrelas e Listras. Tínhamos também a Senhora Umney, a governanta, que recebê-los no castelo quando eles chegaram, e logo quando chegaram se depararam com a mancha vermelha escura no assoalho bem ao lado da lareira e ignoraram totalmente o significado. Senhora Otis explicou para eles o porquê, né, que era o sangue da Lady Eleanor de Canterville, que foi assassinada exatamente nesse lugar pelo próprio marido Sir Simon de Canterville em 1575. O fantasma era o Sir Simon, né? Todos ali acharam que era uma bobeira, que não passava de histórias mal contadas. E o Washington, o filho mais velho, pegou o seu detergente, né? Detergente modelo, como ele chamava, e conseguiu limpar a mancha. A mancha saiu. Mas logo no dia seguinte, eles encontraram novamente a terrível mancha de sangue no assoalho. Não acreditaram por causa que o Washington acreditava muito no detergente dele. Então, mais tarde, de noite, eles começaram a escutar alguns ruídos estranhos. O Sr. Otis, que foi o primeiro a escutar, os sons soavam como um tinim de metais e parecia se aproximar cada vez mais. Sr. Otis viu o fantasma e ofereceu um vidrinho para ele de lubrificante sol nascente da Tamanha. O fantasma permaneceu absolutamente imóvel pela natureza indignação, e depois ele atirou violentamente o frasco contra o pavio encerrado, lançando-se pelo corredor. Ficou muito irritado com a situação e pelo Sr. Otis ter feito aquilo. Cada dia mais que eles acordavam e o Washington apagava a mancha, né? Tirava a mancha do assoalho com o seu detergente. Cada dia era uma mudança de cor da mancha, que provocou muitos comentários. Certa mãe apresentava um tom vermelho escuro, quase violeta, depois escarlet, em seguida púrpura, e cada vez quando desceram para a oração familiar, seguindo o singelo ritual da livre igreja, né, encontraram uma brilhante cor verde esmeralda. Então acabaram meio que desconfiando por que aquilo estava acontecendo, né? A segunda aparição do fantasma foi na noite de domingo. Pouco antes de terem ido para a cama, foram todos subitamente assustados por um tremendo estrondo no vestíbulo. Certa noite, o fantasma queria assustar os gêmeos, né, indo até o quarto deles.
é mais conhecido como cama azul por causa da cor do cortinado. Encontrou a porta entreaberta. Desejando fazer uma entrada sensacional, escancarou-a bruscamente, e foi então que um pesado jarro de água despencou sobre ele, que foi foi acho que o penúltimo golpe que as crianças deram nele, que ele decidiu parar um pouco, né? Foi em 19 de setembro que recebeu o golpe final, quando havia descido para o grande vestíbulo de entrada, na cerca de que pelo menos ali não seria molestado, né? E estavam todos esperando ele e deram um susto nele, levantando os braços acima da cabeça e gritando "bu", né? Tomado de pânico, que era bem, né, natural, dadas as circunstâncias, correu para a escada, mas ali encontrou Washington, que era o filho mais velho, esperando por ele, com uma grande mangueira do jardim. Assim estava cercado pelos dois lados, né? Então ele desapareceu dentro da grande estufa de ferro, que para sua sorte não estava acesa, e teve que voltar ao seu quarto por entre tubos e chaminés, lá chegando num triste estado de sujeira, desalinho e desespero. Cada vez mais que o fantasma tentava assustar os novos moradores, né? Quem estava sendo mais assustado era ele, pelas crianças, pelos moradores, né? Depois disso, nunca mais foi visto em uma das excursões noturnas deles, né? Os gêmeos até ficaram à sua espera, querendo aprontar alguma coisa sobre ele, mas ele realmente não apareceu. Poucos dias depois, Virginia e o Lord de Cheshire saíram a cavalgar pelos prados de Brooklyn, onde, ao saltar uma sebe, ela rasgou de tal forma o traje de Amazonas que, quando voltou para casa, resolveu subir pelas escadas do fundo para não ser vista. Mas, ao passar apressada pelas salas de tapeçarias, cuja porta estava aberta, apareceu-lhe ver alguém em seu interior. Pensando que fosse a criatura de sua mãe, que às vezes costumava costurar ali, deteve-se para dizer-lhe que que te dasse uma roupa. Para sua imensa surpresa, era o próprio fantasma de Canterville. Ele estava sentado perto da janela, olhando para fora. Tinha a cabeça apoiada na mão e sua aparência geral era de extrema depressão. Na verdade, parecia tão triste e em tão mau estado que a pequena Virginia, cujo primeiro impulso fora fugir correndo e trancar-se no quarto, por tomada de compaixão, resolveu tentar confortá-lo, né? Foi então que eles começaram a conversar, né? E Virginia ficou sabendo bem mais sobre a história do fantasma e sobre a vida dele. O fantasma começou a contar sobre a questão, né, por ele ter tido a sua morte. Falou que matou a sua esposa, mas mesmo que também não ache que tenha sido correto ele ter feito isso, os irmãos dela terem deixado morrer de fome só porque a matou, ele também não acha correto, né? Virginia confessou ao fantasma que sabia que ele tinha roubado, né, as tintas dela do estojo para tentar restaurar aquela mancha de sangue na biblioteca, perto da lareira de sangue da então, né, mulher do Sr. Simon, que era então o fantasma. O fantasma então contou para ela sobre o Jardim da Morte. E foi então quando
Ao chegar à extremidade do salão, ele parou e sussurrou algumas palavras que ela não conseguia compreender. Ela abriu os olhos e viu a parede esvaecendo-se lentamente, como uma névoa e uma grande caverna escura à sua frente. Um vento cortando e gelado se sibilou em torno deles, e ela sentiu em alguma coisa puxando seu vestido. O fantasma logo puxou ela para dentro e falou que não seria tarde demais. E os lambris fecharam-se atrás deles e a sala de tapeceria ficou extremamente vazia. Então, a Virginia acabou sumindo e a sua família procurou bastante por ela, até o Duque, né, que queria casar com ela, todos ficaram procurando ela, mas não acharam. Tinha até um grupo de ciganos que estava acampando pelo parque deles, mas não estavam mais lá. Eles foram na plataforma perguntar se alguém tinha visto eles, foram atrás dos ciganos, mas não acharam nada, né, que pudesse ver elas. Então, num exato momento, quando eles voltaram para casa, o relógio da torre bateu meia-noite e ao soar a última badalada, ouviu-se um estrondo e um grito estridente. Um tremendo trovão sacudiu a casa, flutuando no ar os acordes de uma música sobrenatural. Um painel no alto da escada despencou com estrépio e no patamar. Muito pálida e branca e com um pequeno estojo na mão, surgiu Virginia. Né? Todos agradeceram por ela estar ali, perguntaram onde ela estava, mas ela nunca quis contar por onde ela passou. Confessou que estava com um fantasma e toda a sua família olhou para ela com uma cara de espanto, tipo, chocada, né? Pelo que eu entendi, esse Jardim da Morte era, tipo, a outra vida, sabe? Ele realmente foi descansar. Tipo, não estava ali mais como fantasma. Então, Virginia mandou seu pai, pelo o que o fantasma falou, em um lugar onde encontraram o corpo, os esqueletos, né, do fantasma, estava acorrentado e tinha um esqueleto lá estendido ao longo do chão de pedras, né. Aí depois, 4 dias após esse curioso incidente, por volta das 11 horas, um cortejo fúnebre partiu do castelo de Canterville. Eles acabaram enterrando o fantasma, fizeram um velório para ele, né? Deixaram tudo certinho, mas Virginia nunca contou o que aconteceu quando ela estava com o fantasma, né? Então, no final, Virginia se casou com o Duque. Terminada a lua de mel, o Duque e a Virginia foram para o castelo de Canterville. Chegando lá, né, no dia seguinte, à sua chegada, saíram a passeio à tardezinha até o solitário cemitério juntos ao bosque de pinheiros, né? A princípio, haverá grandes dificuldades quanto à escolha do epifato a ser gravado no túmulo do fantasma, mas finalmente decidiram escrever simplesmente as iniciais do velho fidalgo e os versos da janela da biblioteca que ele escrevia, né? O Duque, que o nome dele era Cecil, até pediu, né, para ela contar o que aconteceu quando ela estava com o fantasma no tempo que ela ficou desaparecida, mas ela disse que não contaria, e porque nunca contou para ninguém também. Ela dizia que deve muito ao fantasma. Uma frase
que eu gostei muito e que me marcou, que a Virginia falou, foi que o fantasma, ela falou exatamente assim, ó. Ele me fez ver o que é a vida e o que significa a morte e porque o amor é mais forte que ambas.